Fala pessoal, aqui é o Igor do canal Papo HQ e hoje eu tô aqui para um vídeo diferente, já que dessa vez eu vou estar falando especificamente de uma história só, né? Uma história de 24 páginas, enfim, que faz parte do encadernado Universo DC por Alan Moore. E a história que eu resolvi falar hoje é Batman Anual número 11, que é basicamente a melhor história do Cara de Barro que eu já li. Né? Tudo que é escrito pelo Alan Moore é muito bom, mas essa história em específico é uma história muito bacana, diferente, assim, não é talvez as melhores histórias do Alan Moore, mas ainda assim é muito boa. E das histórias que eu conheço do Cara de Barro, sem dúvidas, é a melhor delas e que mais representa a loucura e algumas coisas que eu vou estar comentando ao longo do vídeo, né? Mas o intuito, então, hoje, né, até no hype aí do filme do Cara de Barro, sei que o trailer já saiu faz um mês, basicamente, mas eu gostei muito do que eu vi. Achei interessante, acho que tem coisas daqui que podem ser adaptadas, né? E também é aquela coisa. Eu não lembro de muitas histórias do Cara de Barro, além dessa daqui. Eu lembro daquela. Tem no encadernado Batman Homem que não estava lá. Tem uma história em duas partes que é bem legal, que é dos 952. Tem uma história da Terra de Ninguém, que é bem bacana, do Cara de Barro pegando a Era e deixando ela meio presa no barro dele mesmo. Enfim, é um bagulho bem louco, assim, mas é uma história bem bacana, tem um final foda, assim. E essas são as que eu lembro, assim, de cabeça, mas com certeza tem muitas outras, talvez algumas até que se destaquem mais, né? Mas essa aqui, Batman Anual número 11, é muito bom. Mas chega de enrolação, vamos lá, começando pelo enredo desse quadrinho. A história acompanha Preston Payne, um cientista que se transformou em uma criatura de argila após tentar curar sua própria doença. Diferente de outros caras de barro, seu toque é letal. Qualquer pessoa que ele encoste se dissolve, e é o que condena a uma existência de isolamento total. Consumido pela solidão, Preston desenvolveu um colapso psicológico e passa a conversar com um manequim, acreditando que ele seja sua companheira. Desesperado por afeto, ele projeta nesse objeto a relação que nunca pode ter com um ser humano. Enquanto isso, Batman investiga os crimes ligados a Payne, tentando contê-lo, mas o confronto vai além de luta física. É o retrato de um homem completamente destruído pela sua condição. Só nessa sinopse você já consegue entender o impacto que tem essa história, assim, e como ela trabalha esse personagem, né? Então a gente vai começar aqui, né, com ele conversando, pensando, na verdade, sobre a companheira dele, que como já diz ali, é uma manequim. Vai ter uma recapitulação do que aconteceu antes, né? Eu não sei bem que história é essa que teve antes, onde ele fugiu do Batman, ele pelo jeito já tinha esse complexo com manequins, já que esse é o diferencial do Cara de Barro 3, né? Esse aqui não é o Cara de Barro que a gente vai ver necessariamente no live action, né? O que a gente vai ver lá, eu não lembro o nome dele, mas é o mesmo nome do desenho lá. Não é nem o Basil Karlo, né? Que é o mais conhecido, que... Enfim, mas esse aqui é o Cara de Barro 3, então, né? O primeiro Cara de Barro era só um ator que usava argila, acho, pra mudar o rosto, enfim, cometia crimes com isso, que é lá da Era de Ouro. Aí depois vem o Basil Karlo, que é o mais conhecido, que é o que tem os poderes de barro. E aí depois veio esse Cara de Barro 3, que é o Preston Payne, né? Que ele tem uma história trágica, como diz ali, ele não consegue encostar nas pessoas e ele tem uma certa necessidade de consumir as pessoas, sabe? Tipo, ele meio que começa a sentir uma fome, entre muitas aspas, e ele precisa consumir. E aí ele acaba tendo que matar pra isso. Eu não sei pra frente como que eles desenvolvem isso, né? Mas eu sei que depois tem até uma outra Cara de Barro, tem a filha do Cara de Barro, que meio que junta os três, enfim. Tem umas loucuras assim. Mas, né, voltando aqui ao Preston Payne, aqui o Alan Moore ele vai desenvolver muito do psicológico desse personagem, sabe? Tanto que, tipo assim, a história tem 24 páginas, mas o Batman ele vai aparecer nas, sei lá, últimas 5 ali, sabe? O resto é só o desenvolvimento dele com essa manequim, sabe? E aí ele começa a ficar paranoico, eles começam a mudar a manequim de lugar e ele acha que ela tá traindo ele. Então, tipo assim, começa uma questão, assim, até de insegurança, sabe? É muito legal, assim, porque, porra, é um... Primeiro, obviamente é alguém louco, maluco, né? Só que, tipo, você vai lendo e você fica, tipo, cara, até onde esse maluco consegue chegar, sabe? E aí é interessante que ele começa a criar a própria narrativa pra
poder cometer os crimes, né? Como eu falei, já que ele precisa consumir, então tem uma hora que ele vê um guarda roubando um negócio lá da manequim dele. E aí ele fala, não, esse cara tá traindo, eu vou ter que matar ele, sabe? Tipo, eu tô precisando consumir, então ele meio que justifica as coisas, falando que ele, precisa matar porque ele tá sendo o corno da relação, né? E aí até aqui que começa a levar ele pro... O Batman começa a perceber que ele tá de volta à ativa, né? E aí começa toda uma investigação, e ele nessa psicose, ele jantando com o manequim, sabe? É uns negócios muito loucos, assim. Mas aí o que acontece é que o Batman acaba, né, ligando uma coisa com a outra, já que ele tem essa questão com os manequins, o guarda era de um shopping. Meu, tá uma chuva assim gigante aqui na minha cidade, mas foi o tempo que deu pra gravar o vídeo dessa semana, né? Então, enfim, mas acho que dá pra me ouvir bem assim, só tem talvez uns barulhinhos de fundo. Mas de qualquer forma, o Batman chega a ele, né, ligando os pontos. E aí ele começa um confronto físico, onde o Batman, pô, leva uma salva em alguns momentos ali, até porque ele não pode deixar o Preston Payne encostar nele, porque senão ele morre, né? E aí é bem legal como o Batman acaba detendo ele, e enfim, né? É aquela coisa dele estar no ambiente que ele conhece, né? Tipo, o cara de barro, no caso. E também mostra que ele é bem forte e coisas assim. Mas, enfim, a história ela vai se desenvolvendo em cima disso, basicamente, e no final você ainda tem que, tipo, o Batman meio que deixou ele ficar com a manequim dentro do Asilo Arkham. Então eu acho interessante como o Batman, eu acho que, tipo, tenta, assim, ser mais humano com alguns dos vilões dele, principalmente esses que são mais trágicos, como esse próprio cara de barro, sabe? Ele entende que talvez se ele deixar ele longe, seja pior do que deixar ele ficar perto ali, né? Então, enfim, cara, uma boa história. Esse encadernado aqui do Universo DC por Alan Moore é bem legal. Não é uma recomendação, assim, tipo, pra quem é iniciante ou algo assim, mas pra quem já conhece mais o Universo DC, quer conhecer histórias do Alan Moore, que não são, assim, aqueles clássicos, né? Mas são boas histórias, eu acho que vale a pena ir atrás. Espero que vocês tenham gostado, né, desse formato de vídeo, onde é um vídeo mais rápido e eu tento falar só de uma história, né? Tô pensando em fazer isso com as edições do Vigilante, que acho que tem umas 2 ou 3 aqui, e talvez do... como é que é? Phantom Strange, é o Vingador Fantasma, né? Mas, cara, essa do anual, ela é bem legal, e ela saiu tanto aqui nesse encadernado, quanto na saga do Batman, e... acho que foram isso, se eu não me engano. Se eu não me engano, não foi mais relançado. Mas eu acho que a mais fácil de encontrar ainda é na saga do Batman, no número 1. Né, aquela que saiu e agora está sendo republicado. Mas é uma história que eu recomendo bastante ir atrás porque ela é bem legal, assim. Então fica a minha recomendação e deixa aí nos comentários se você está empolgado pro filme do Cara de Barro. Eu, sinceramente, achei o trailer bem legal, bem bizarro. Acho que pode pegar alguma coisa da psicose dele aqui, sabe? Com, né, algumas coisas ali, então acho que vai ser bem interessante o filme. Então fica a minha recomendação para você ver o trailer e para ir atrás da história. E é isso. Então se inscreve no canal se não é inscrito. Valeu, até a próxima aí. Fui!